Tudo bom, meu amigo produtor? Estamos aqui no 6º episódio do podcast da Raiz do Campo, afirmando o nosso compromisso sempre levar inovação e ajudar o produtor com soluções aí para a agricultura em todas as culturas. Esse é o nosso principal papel. Estamos aqui hoje com a presença ilustre aí dos nossos grandes companheiros aí, profissionais aí da Haifa, parceira nossa aí já há 7 anos. Estou com o Vitor aqui, que é do setor técnico da empresa. Estou com o Marcelo, que é do setor comercial. E vamos estar trocando uma ideia aqui, né, para poder falar um pouquinho da empresa e o que tem de solução, o que tem de inovação, para poder estar resolvendo esse problema aí da agricultura brasileira como um todo, né? Então, obrigado vocês aí pelo convite, né? Uma satisfação imensa estar com vocês aqui, né? A gente sabe da correria que é, né? Então, um vem de um lado, outro vem do outro, ainda mais reunir os dois aí é mais difícil ainda. Então, agradecer mesmo por isso aí e, né, muito bom poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, nossa troca de ideia com o nosso público aí. Bem-vindos aí, obrigado novamente. David, obrigado pelo convite. Para nós é uma honra, né, participar do podcast, compartilhar conhecimento, né, que a gente vê no Brasil todo e no mundo todo. Parabéns, né, por 2 anos, né, da filial aqui. E, como eu disse, é um prazer a gente estar aqui. David, agradecer a oportunidade, né, e demonstrar toda a satisfação. Começamos aí desde 2018 e agora tendo esse prazer aí de estar junto com você no aniversário do 2º ano da sua filial, né? E aproveitar a oportunidade de fazer um bate-papo, né? Para a gente poder trazer mais informação para o seu público, para o produtor. Isso aí. A gente, quando fala de Haifa hoje, né? Até a gente já conhecia há algum tempo e em 2018 a gente foi atrás lá e ligou na Haifa, né? Através da pessoa do Marcelo, na época a gente fez contato para ele trabalhar. E casa muito, né, o que a empresa pensa, o que a empresa busca, né, em cima do trabalho que a gente desempenha, então casou muito bem, né. Então hoje a Haifa, posso falar que ela é um dos principais parceiros da Raiz do Campo hoje, né, a nível de parte nutricional, e vem crescendo cada vez mais esse portfólio. E você lembra, Marcelo, quando a gente fez o contato lá em 2018, foi 6 meses ali pelejando para me ver, Marcelo, pelo amor de Deus, né, a empresa estava numa estruturação naquela ocasião e tudo, né. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, da história da empresa, né, da trajetória, como que a Haifa veio no Brasil, que ela é israelense, você contasse um pouquinho dessa história e você lembrasse alguma coisinha lá de 2018 também, que a gente iniciou a parceria. Bom, começamos em 2018, né, com o Deber e a Haifa, é uma empresa israelense, sempre focada em nutrição, né, nutrição precisa para as plantas. E 2018 foi um primeiro contato, lá em Carmópolis, uma primeira loja, iniciamos aí com um portfólio bem enxuto, mas graças a Deus e o esforço em conjunto a gente vem reforçando essa parceria, né? Sempre aumentando esse relacionamento e sempre buscando trazer soluções, trazer ferramentas para a Raiz do Campo e assim sempre com um acesso muito aberto, né? Sempre juntos aí para estar trazendo o que há de bom de inovação também para a Haifa, né? E nessa parceria não foi fácil. Foram anos aí de muita luta, né, de muito sacrifício, mas assim, estamos satisfeitos agora pelo crescimento que você está atingindo aí. Isso. E no início lá era o portfólio que a gente trabalhava era um pouco menor, né, e depois vem desenvolvendo aí vários tipos de produtos, várias linhas, né. Tem a linha dos produtos, os sais convencionais mesmo, e a linha também dos polyfield, né, que são os produtos que têm algumas particularidades nele, né, que se diferenciam aí do mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho, Vitor, assim, como que a gente fala de sais hoje, né? Em muitas situações virou commodity, né? Sal é commodity, muitas empresas têm tudo. E qual que de fato é o grande diferencial, assim, né, da Haifa hoje? Por que o produtor, o que ele vai estar levando ali de garantia ali, vamos assim dizer, e pelo fato de optar, né, pelo tantas empresas que tem no mercado, de trabalhar com a Haifa? Ô David, para responder essa pergunta, né, eu gosto sempre de falar um pouquinho da história da Haifa, como ela surgiu e por que isso traz a qualidade nos produtos, né? Então a Haifa, ela surgiu, foi uma empresa do governo, né, uma estatal, que surgiu porque o governo estava preocupado em Israel em produzir alimentos, né? E para produzir alimentos no deserto, né, é um desafio muito grande. E então o governo foi investindo em empresas de irrigação, né? Surgiu a Netafim, que é super conhecida no mercado, e aí ela precisava de um nutriente de qualidade, né? Porque você pega um solo salino,
uma água que vai ser usada para fertirrigação salina também, com EC muito alto, de 1,5, e ela precisava de produto de qualidade. E o que ela tinha ali próximo, né, para fazer a nutrição? Cloreto de potássio. Se colocar um cloro num solo salino, numa água salina, a planta não vai desenvolver. Então a Haifa surgiu para purificar o cloreto de potássio, transformando em nitrato de potássio, que daí você fornece 2 nutrientes de interesse para a planta e tira o cloro, que é prejudicial, né? Então, um ponto muito forte da Haifa é essa questão de qualidade, né, e de não ter sódio e cloro nos seus produtos. E isso, né, a gente está falando numa condição extrema, lá num deserto, numa água salina, mas isso faz a diferença, né, na produção no mundo todo e aqui no Brasil também, porque você aplicar fertilizantes, né, com alto teor de sódio e cloro, você prejudica o desenvolvimento da planta, né? Isso sempre falando em excesso. A gente pega culturas ali com uma adubação frequente, né, altos volumes, você está colocando um nutriente que a planta não precisa e vai prejudicar ela. Então, um dos pontos da linha Polyfeed, né, é esse: você ter produtos de qualidade livres, né, de sódio e cloro. Então, você vai fornecer realmente os nutrientes que a planta precisa. Tem mais características também, Vitor, no Polyfield, além de cloro e sódio, por exemplo? Esse cloro e sódio é só no Polyfield ou em tudo que a Haifa produz é livre de cloro e sódio, ou só no Polyfield? Isso é um ponto que a gente leva para a nossa linha toda. A nossa linha toda ela é livre de sódio e cloro. E o Polyfield, qual mais diferencial tem nele, assim, além de ter cloro e sódio? Que são formulados, né? Sim, o que mais tem de diferencial nisso aí? E quanto que o produtor pode optar por usar o formulado? Ou sempre, ou não? Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração, né? Primeiro ponto é a praticidade de você já usar uma fórmula que ela foi desenhada para aquela fase da cultura, né? Então, uma fase inicial, que a planta precisa, por exemplo, de mais fósforo, a gente tem uma fórmula com uma concentração maior de fósforo, né? E quando você trabalha com os nutrientes separados, né, aí você vai ter que ter um operador ali que vai pesar cada nutriente, fazer a mistura para depois fazer a fertirrigação. Isso, né, a gente tem algumas dificuldades. Mão de obra, hoje a gente sabe, né, no Brasil todo, no mundo todo, é um problema, né? E os micronutrientes, por exemplo, eles são muito... a planta é muito sensível, né? Se você errar um pouquinho, a planta já... você tira o benefício do micronutriente e já prejudica a planta, né? Então, na formulação, né, do Polyfeed, além do NPK, a gente tem os micronutrientes, né? Então, você tira essa questão da mão de obra, né, que em um produto só você consegue fornecer o que a planta precisa, né, reduzindo a chance de erro, né? E um outro ponto importante também, né, a gente sabe que as plantas precisam dos macronutrientes em maior quantidade, mas o micro, se você não fornecer, ela é limitante no aumento de produtividade da planta. Então, né, um benefício da linha Polyfeed é esse: toda fertirrigação que você vai fazer, né, você já vai estar fornecendo os micros e aumentando o teto produtivo da planta, né? A famosa lei do mínimo que a gente ouve muito. E a gente ouve muito assim a campo, né, Vitor? Algumas pessoas, principalmente os concorrentes, né? Eles falam assim: mas se você ficar usando muito produto formulado, que já vem com a fórmula pronta ali, se der um excesso de nitrogênio, por exemplo, aí você vai ter que reduzir o nitrogênio, mas você vai reduzir, consequentemente, os outros nutrientes que estão presentes ali, né? Sim. E a gente sempre, né, tem a nossa argumentação, fala que não. O que você deve escutar muito isso também, né? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né, para a gente esclarecer isso para o nosso amigo produtor, né? Que, primeiro ponto, a gente tem fórmulas balanceadas, né, do NPK, né? Mais os micronutrientes. Então, numa fase final da cultura, que a planta vai precisar de mais potássio e menos de nitrogênio, por exemplo, a gente já vai ter uma fórmula balanceada para isso, né? Então, por isso que a gente trabalha com várias formulações para cada fase da cultura, né? Para evitar qualquer problema, né? E um ponto importante é quando você aplica um pouco mais de uma fórmula, né, que foi desenhada para aquela fase, você está fornecendo todos os nutrientes e uma quantidade um pouquinho maior,
né? E isso vai melhorar o desenvolvimento da planta, vai melhorar o teto produtivo dela. Então, é uma questão assim que a gente não tem preocupação por isso, por ser fórmulas desenhadas para cada fase da cultura. Uma das coisas que eu admiro muito na Haifa, por esse tempo que eu trabalho, é que ela tem muitas opções, né, de produto. Por exemplo, ela tem o nitrato de cálcio, né, que é um nitrato de cálcio formulação convencional, vamos assim dizer, e tem o cálcio prime, né? Explica um pouquinho o que é o cálcio prime, por que a opção de ter os dois, por exemplo. Lá nós trabalhamos com os dois com tranquilidade, um sem atrapalhar o outro. Mas explica um pouquinho o que é o cálcio prime e diferença dele, quanto que o cara deve usar o prime, quanto que deve usar o nitrato de cálcio, por exemplo. Esse é um ponto muito importante, né? Até porque a Haifa ela sempre pensa, né, em desenvolver produtos, trazer soluções de acordo com a necessidade do produtor e da cultura, né? Então a gente sabe que em alguns momentos, por exemplo, algumas culturas, né, por exemplo, o tomate, em alguns momentos você precisa entrar com uma quantidade alta de cálcio, né? Porém você precisa balancear ou reduzir o nitrogênio. Né? Que esse é um ponto assim, extremamente importante do Prime, porque o Prime ele é mais concentrado tanto no nitrogênio como no cálcio, mas o cálcio ele é mais concentrado do que o nitrogênio. Então a gente consegue fornecer, né, uma quantidade de cálcio reduzindo o nitrogênio, que em alguns momentos da cultura ele pode ser prejudicial. Né? Por exemplo, numa fase ali, um tomate, numa fase que está chovendo muito, que você precisa do cálcio, se você entrar com muito nitrogênio, você vai deixar a folha da planta um pouco mais mole ali e vai ter uma entrada de doenças muito maior. Né? Então, você controlando o nitrogênio e fornecendo cálcio, que é extremamente importante, você consegue trabalhar, né, nessas condições específicas. Então a gente consegue, né, trabalhar com os dois produtos de acordo com a condição, né, que está sendo desenvolvida a lavoura, o clima, né, e assim por diante. Outro produto também, né, que a gente é o nitrato de potássio, né? Então o multi-NPK tem o nitrato de potássio e tem o bônus, né? Que são a formulação, o NPK é a mesma. Porém, o bônus tem algo a mais do que o nitrato de potássio. Né? Para que serve o bônus e o porquê de ter dois produtos, vamos assim dizer, que são a mesma formulação, só que um tem um diferencial do outro? Por que isso? Quando deve ser usado um, quando deve ser usado o outro? Não, perfeito. Esse é um ponto extremamente importante, né? Só para relembrar, né, os nossos produtos eles são todos registrados, né, para fertirrigação, hidroponia, aplicação foliar, né? E quando a gente fala do multi-NPK e do bônus, o bônus, o que ele é? Ele tem uma tecnologia, né, alguns surfactantes, alguns aditivos, que quando você faz uma aplicação foliar, o que acontece? Né? Essas gotas que caem nas folhas, né, ela forma tipo um grumo. O que acontece? Quando você aplica, a planta já absorve uma quantidade do nitrato de potássio. Aí, a hora que aumenta a temperatura, essa gota seca, né? Só que o nitrato de cálcio, o nitrato de potássio, ele fica ali na folha. Aí, à noite, a hora que aumenta a umidade relativa, né, do ar, esse gruminho ele absorve água, ele se expande e vai liberando o nitrato de potássio para a planta. Então, você tem um residual ali, né, desse produto, você consegue trabalhar com dosagens maiores usando a tecnologia bônus. Né? Então ele foi desenhado justamente para isso. Né? O nitrato de potássio, por exemplo, para fertirrigação, ele vai muito bem. Né? O bônus ele é mais focado para questão de aplicação foliar. Mas eu posso utilizar o bônus também via fertirrigação. Claro, por ele ser o bônus, ele vai ter um investimento um pouco maior. Mas eu posso utilizá-lo também com fertirrigação, que não tem problema nenhum. Pode usar, não tem problema nenhum, né? Como eu disse, o ponto principal é foliar, mas não tem problema nenhum você usar numa hidroponia, numa fertirrigação. Agora, quando for aplicação foliar, o ideal é eu focar o bônus. Preferir o bônus, sim. Uhum. Legal. E um outro detalhe também, né? Que além disso aí, a Haifa está sempre trazendo novidades, né? Então, a gente tem recente agora uma novidade, né? Que é o Cal Absolute, né? Que vai entrar no mesmo posicionamento que o entre dos produtos, porém com formas, absorções diferentes, né? Fala um pouquinho desse produto, desse Cal Absolute, né? E
por que essa necessidade desse produto, né? Entrando na época agora, qual que é a necessidade desse produto e para que serve o Cal Absolute? Não, perfeito. O Cal Absolute foi um produto que a gente começou a comercializar no Brasil esse ano, né? É uma novidade que a gente trouxe, sempre naquela visão, tentando atender uma demanda do produtor, né? Então, para algumas culturas, como tomate, morango, né? Tem momentos que você precisa aplicar uma grande quantidade de cálcio, né? Sem nitrogênio, porque o nitrogênio vai ser prejudicial. Então, o Cal Absolute, né? Ele vem numa forma que ele é livre de cloro, livre de nitrogênio, ele é somente cálcio, né? Então você já tira esses fatores, né, do cloro e do nitrogênio, e ele é uma fonte que ele transloca muito mais rápido na planta do que as outras fontes, né? Então a gente vê em testes que a gente já fez aqui no Brasil, né, depois de 2 dias de aplicação, o teor de cálcio na seiva da planta é muito maior do Cal Absolute comparado com fontes como nitrato de cálcio, como cloreto de cálcio, né? Então, é para atender essa demanda de ter uma aplicação de cálcio, alta concentração sem nitrogênio e cloro, e com uma translocação na planta muito alta, muito maior do que essas outras fontes. E o que tem de novidade assim para poder vir, Vitor? Tem a parte do adubo lá para plantio e cobertura, né, que é o Multicoat, mas o que mais tem de novidade aí que a Haifa tá testando aí, eu vou trazer? Esse é um ponto extremamente importante, né? A gente sempre foca em melhorias de produtos, né? E em novos desenvolvimentos também, né? Tanto que, como você disse, a gente tem a linha Multicoat, que é um adubo de liberação controlada, né? A gente consegue controlar, eu tenho um nitrogênio que vai liberar em 2 meses, em 4, em 6 meses, né? Então, assim, esse é um ponto extremamente importante, pensando em eficiência de adubação, né? E, assim, o que está mais próximo de chegar aqui para o produtor, né, é o Haifa Duo, que ele é um nitrato de potássio mais cálcio na mesma formulação, né? Então, esse, provavelmente, acho que o ano que vem a gente já tenha esse produto aqui no mercado brasileiro. Nitrato de cálcio e potássio no mesmo produto. Isso, no mesmo produto. Interessante. Tomara que venha logo. Quando vier na Raiz do Campo vai ter logo os primeiros, né? Com certeza. Não, legal. Aproveitando, né, falar um pouquinho de tendências, essas coisas assim, queria perguntar para o Marcelo, o que você enxerga do mercado? Assim, sei que o mercado de fertilizante é uma loucura, né? E tal, mas o que você enxerga assim, do mercado? O que você acha que as empresas, como no geral, que têm sofrido mais? É logística, é influência externa, é matéria-prima. O que é a sua visão, né, do mercado aí para... Vamos falar para esse restinho de ano aí, né? Nós estamos em outubro, né? O que você vê do mercado no contexto geral de fertilizante, Marcelo? Pergunta difícil. Isso me apertou demais, dá conta. David, respondendo a sua pergunta, a respeito do mercado, é tudo muito incerto, é difícil fazer uma previsão. Tá? A gente não consegue inferir de forma muito incisiva nesse cenário. Mas, assim, no que nos tange, ao que está na nossa mão, o que a gente procura? Melhorar estoque, não deixar faltar produto para vocês, sempre estar investindo na qualidade, não perder nunca o foco em qualidade, que é um princípio básico da Haifa. Manter esse canal direto com vocês e principalmente quando a gente fala com você, é porque você é o nosso canal, você é o elo de ligação entre a Haifa e o produtor, que é a parte mais importante. Porque às vezes ele que fica desprovido de alguma informação, de algum suporte, e a gente tem essa preocupação. E a gente sempre enxergou isso em você, tá? Viu esse perfil, está junto, e isso que a gente pensa em investir, em juntar mais esforços e melhorar, para estar sempre junto e sabendo como atender melhor o seu público-alvo, que é o produtor, que é o nosso público-alvo. Sem dúvida. O que vai acontecer já lida com o clima, já lida com o mercado, já fala se vai chover amanhã, ou pode ser que sim, ou pode ser que não, né? Então, realmente é interessante mesmo, preocupar com o que nós conseguimos fazer, né? Que é de levar o resultado para o produtor, de levar a informação, levar o conhecimento, tudo certo, né? E uma outra dúvida assim, né, que eu tenho por que a Haifa tem essa divisão, né? Por exemplo, tem o Marcelo aqui que coordena o comercial, tem o Vitor que é da parte técnica. O porquê disso, né? O porquê de ter
Por que não pode ser um só fazer tudo, né? Ou ter mais tudo fazendo a mesma coisa? Por que a Haifa enxerga, pensa, né, nessa divisão? A gente enxerga essa segmentação para fazer da melhor maneira possível, cada um no seu setor. Óbvio, somos uma equipe, né? Uma engrenagem que a gente se junta e cria força, né? Mas a gente trata aqui do relacionamento, da parte comercial, que é estoque, o atendimento, essa logística, o pós-venda. E como a gente trabalha com essa venda técnica, porque são produtos técnicos, o nosso departamento técnico também é muito preparado, muito qualificado para poder estar dando esse auxílio e a gente trabalhar em conjunto. Essa é a forma que a Haifa entende. Mas somos uma equipe. E o bom dessa divisão, né, da parte comercial com a técnica, né, então que nem eu fico na parte técnica, então eu tenho contato, né, com outras pessoas que fazem a parte técnica em todas as filiais que a gente tem no mundo, né, temos 18 filiais no mundo, né, entendendo como está sendo feita a aplicação dos produtos lá, o que está dando resposta, o que a gente tem que é um desafio, a gente tem que tomar cuidado, né, e trazendo essas informações aqui para o Brasil. Né? Então, isso acho que fortalece muito essa questão técnica, né, de trazer tecnologia aqui para o Brasil. Sempre embasado em solução e tecnologia, né? Que é o mais importante no decorrer do caminho. Então, são 18 filiais que a Haifa tem no mundo todo. Mundo. Sim. Quando você diz 18, são 18 países diferentes? Sim. No Brasil é tratado uma filial, por exemplo, independente se tem vários polos de onde é que tem o produto, mas o Brasil é visto como uma filial. Isso, perfeito. E a matriz em Israel. Isso, a matriz em Israel. E a gente tem uma atuação muito forte ali na Europa, né? Também. E a Haifa tem também, além de toda essa linha, né, de produtos para fertigação, hidroponia e foliar, ela tem linhas também dos micronutrientes separados, ela tem linhas também de produtos mais separados, além somente dos sais, né? Isso, perfeito. A gente tem, né... Por exemplo, tem um ferro quilatado com EDDHA, tem um outro produto que é um combo de micronutrientes, né? Que é até interessante, a gente adaptou esse produto aqui para o Brasil, aumentando um pouco o teor de boro, que o boro é um problema, uma deficiência que a gente tem no Brasil todo, né? Então a gente tem essas linhas individualizadas também, né? E os mesmos produtos que vendem aqui, por exemplo, Calcio Prime que vende aqui no Brasil é o mesmo que vende no mundo todo? Ou cada filial pode ter alguma adaptação com a necessidade daquela filial, por exemplo? De forma geral, né, são produtos bem semelhantes, né? Claro que a gente tem alguns ajustes que são feitos para atender a necessidade do país, né? Às vezes nem sempre a gente tem que fazer um ajuste fino para atender a necessidade do Brasil, né? Então, tem produtos que são iguais, né, que a gente vende no mundo todo, mas tem outros que têm esses ajustezinhos, né? E assim, a Haifa é muito aberta para a gente entender, qual que é a dificuldade do produtor? Eu tenho essa fórmula aqui, me atende bem, mas se eu colocasse, sei lá, o magnésio aqui, ficaria perfeita. A gente está aberto a isso, fazer esses ajustes, né, e trazer soluções para a demanda do produtor aqui do Brasil. O que o produtor, né, o que o produtor ganha, por exemplo, escolhendo Haifa? Vamos supor que a gente tem uma introdução muito grande no Brasil de produtos que tem nitrato de cálcio, tem nitrato de potássio, mas que não são com prioridade a qualidade, né? Eu sempre costumo, quando algum produtor me questiona, ele fala assim, por que eu pego um produto da Haifa, por exemplo, eu vou dissolver ele no tambor, ele dissolve todo. E eu pego um outro produto que é o nitrato de cálcio, está na concentração de outra empresa, ele não dissolve. Por quê? Sendo que é a mesma água e tudo, né? Aí eu respondo para ele assim, né? Porque eu quero ouvir a sua opinião. Eu falo para ele assim, existem empresas no mundo, cada um tem uma percepção do mercado, por exemplo. Tem empresa que eu já vi falar, fala assim, a nossa preocupação é em não deixar faltar produto. Então, se a matéria-prima que eu vou usar é X ou Y, porque tem os testes de qualidade, eles falam assim, essa matéria-prima aqui serve, essa aqui não serve. Essa aqui atende, por exemplo, né? Eles vão e pegam a que atende, porque está com preço mais competitivo. Na hora de decidir entre a qualidade e o preço, algumas empresas elas vão optar pelo preço. Então, o primeiro patamar deles é o preço. Depois vem logística, não sei o quê, e aí a qualidade não é os primeiros. A Haifa já é a primeira. O primeiro ponto é a qualidade.
se é mais caro, a gente vai brigar, vai ajustar, vai fazer, mas o primeiro ponto é a qualidade. Você pode reclamar de tudo, mas menos da qualidade, né? O que você acha que esse é o ponto mesmo? Por que dá essa... Você vai ter produto ali mais barato, produto diferente. O que é a sua, né, opinião da Haifa em relação a isso? Não, perfeito, David. Eu acho que esse é o ponto extremamente importante. A Haifa realmente foca em qualidade dos produtos, né? Enquanto tem outras empresas, né, que têm um produto principal e gera, né, subprodutos ali no processo e acabam comercializando ele sem focar na qualidade, né? Então é por isso que a gente vê esse ponto que você falou, né? O da Haifa dilui bem e o concorrente não. É justamente por isso. A Haifa focar em qualidade do produto, né? E até estendendo um pouquinho, mas assim, a linha Polyfeed, né, que a gente tem, nós produzimos, né, as matérias-primas para essa linha. Enquanto outras empresas, elas compram do mercado. E aí, a parte de garantia, elas conseguem controlar, né? Mas a parte de contaminantes, de sódio, de cloro, de metais pesados, não tem o controle. Então é por isso que tem uma grande diferença de qualidade e depois da resposta do produto, né, na lavoura, dando uma melhor produtividade e, consequentemente, dando uma melhor rentabilidade para o produtor. Então esse é um ponto importante, né? Nem você falou, o produto às vezes ele é de um investimento um pouco maior, porém a rentabilidade também vai ser maior para o produtor. Então esse é um ponto extremamente importante. Então o Polyfield, a matéria-prima é feita pela Haifa. Sim. Não sabia desse ponto, bem legal. E um ponto importante também, né, alguns produtos que a gente tem, né, alguns sais que a gente tem, não é a Haifa que produz, né? A gente tem parceiros no mundo todo que produzem. Porém, a gente faz uma seleção, uma homologação do fornecedor que eles têm que seguir o parâmetro que a Haifa exige. Se ele não seguir, a gente não vai comprar desse fornecedor. Então, né, é bom a gente esclarecer isso, porque às vezes vai ver um produto, né, um sal, mas não é produzido para a Haifa, é produzido por um terceiro. Mas tem todo o nosso padrão de qualidade para chegar no produto final, que é só assim que a gente comercializa esses produtos no mundo todo, né? A Haifa, ela é produtora de algum nutriente, acho que do nitrato de potássio, alguma coisa assim, ela é produtora de algum sal assim ou não, a Haifa? A Haifa, assim, o principal produto, né, é o nitrato de potássio. É dentro dos maiores aí do planeta, né, a Haifa. Sim, a gente é um dos principais players no mundo, né, com uma produção aí de 400 mil toneladas de nitrato de potássio por ano, né? E até recentemente a gente está passando por um investimento muito alto, que a principal matéria-prima para produzir o nitrato de potássio é a amônia. Então a gente está fazendo uma fábrica de amônia dentro da nossa fábrica em Israel, né, para ficar independente dessa matéria-prima que é a principal e para poder aumentar a produção. E um outro produto também que a Haifa é líder de produção, né, é o MKP. Então é um outro produto também de extrema importância para a Haifa. Legal. Fazendo uma pergunta, Marcelo, o que a Haifa busca hoje num parceiro, né, para comercializar os produtos dela, para trabalhar com essa linha dela? O que ela busca hoje? O que precisa ter para representar bem a Haifa ali, a campo ali? O que ela busca? David, a Haifa sempre buscou, e a gente enxergou isso em você, isso lá em 2018, é importante frisar isso aqui, o perfil de buscar entender o que está acontecendo no campo, qual que é a dificuldade, qual que é o problema na produção, tá? Trazer essa situação e a gente buscar uma solução juntos. Então ela oferece uma série de ferramentas, né? E quando a gente enxerga isso, aí a gente trata realmente como parceiro. Cliente é uma coisa, parceiro é outra. Então a gente reforça que tem você como parceiro, porque tem esse perfil de estar buscando trazer essa solução da sustentabilidade na produção. Não é apenas uma venda, é uma recompra, é uma pós-venda. E a gente está, graças a Deus, conseguindo atingir esse objetivo aí com você, né? Nessa busca incessante aí de mais qualidade e de trazer esse suporte melhor aí ao público-alvo, que é o seu produtor. Sem dúvida, isso é importante falar no decorrer do caminho. A gente trabalhou com outras empresas, né? Assim, a gente sabe que nem tudo é perfeito, ninguém agrada todo mundo, mas assim, uma das coisas que nós nunca tivemos foi uma reclamação
de produto da Haifa. Nunca reclamou de o cara falar assim, o produto... até a embalagem do produto, ela vem mais reforçada, ela vem, né, passa que tem importância com o produtor, que quem vai manusear. Então quer dizer o quê? Se ela tem uma embalagem mais reforçada, eu tenho certeza que ela não compra embalagem mais barata, né? Porque se ela comprasse embalagem mais barata, ela não queria saber quem que vai usar. O negócio, tá dentro do saco aí, acabou. Você que se vira daí para frente. Então, os produtores relatam pra gente, sabe? Falam, essa embalagem aqui, ela veio boa demais, porque às vezes o cliente, ele não vai usar o saco de adulto toda uma vez, ele tem que deixar aí para aplicar no outro dia e tal, e tem uma embalagem boa que não rasa, não desperdiça, né? E as coisas hoje, a gente tem que trabalhar cada vez mais para ter o menor desperdício, né? Então, a embalagem bem feita, ela auxilia muito, né, no cliente ali, então o pessoal elogia. Então, desde a embalagem ali, a gente fica vendo assim, às vezes, você vai fazer a pilha na loja lá, a pilha fica arrumadinha, fica certinho, porque a embalagem, né, ela vem bacana, não vem produto empedrado, isso é muito importante, né, de ter produto empedrado. Então, essa qualidade nos pequenos detalhes ali que a gente vê. O cara olhar ali um saco de adubo, ele já sabe, né? Eu quero da Haifa. Às vezes já aconteceu. Situação de mercado, às vezes, vou precisar no Traticalça, a Haifa não tem, pega com outro fornecedor, alguma coisa assim, e o cara fala, todos os clientes que tem, não, eu quero no Traticalça, mas eu quero da Haifa. O produtor mesmo pede, né? O sulfato de potássio, cara, não sei o que tem, porque o sulfato de potássio, você pega dos outras empresas, quando esfriou, por exemplo, a temperatura caiu, o cliente vai dissolver ali, ele não dissolve de jeito nenhum o sulfato de potássio. O da Haifa, ele tem uma solubilidade muito acima do mercado, né? Então, isso tudo está ligado à questão da qualidade, né? Então, friso novamente aí a Raiz do Campo, compromisso nosso de resolver o problema do produtor. Então, nós não fabricamos o produto, né? Então, a gente tem que ter parceiros, né, empresas que buscam também, né, essa qualidade. Porque eu sempre falo com todo mundo, o cara pode reclamar que atrasou a entrega, tudo pode acontecer. Mas reclamar que o produto não fez o efeito é complicado, né? Isso aí é bem complexo. Então, assim, eu queria que a gente está, né, caminhando aí para o fim, aí para encerrar, né, esse bate-papo nosso. E eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem, né, uma mensagem para o cliente mesmo, né, para o produtor ali, que for do coração mesmo aí de vocês aí, falar uma mensagem aí para o nosso produtor ali, para o nosso cliente, para que ele possa, né, refletir, né, assistiu nós até aqui, né, para deixar uma mensagem aí para eles, se puder cada um deixar uma aí. Não, maravilha. Bom, então, né, um ponto que é importante vocês terem na cabeça, né, que o Daiber é a raiz do campo, né, o link de vocês com a Haifa, né, de vocês passarem quais são as necessidades, né, e a gente vai trabalhar para isso, para trazer soluções para vocês, né, e a Haifa sempre trabalha com produtos de qualidade, e lembrem-se, né, que a gente está sempre pensando no amanhã em trazer soluções para vocês, né, para tudo que vocês estão enfrentando. Então, contem sempre com a gente, contem sempre com a Raiz do Campo. Bom, reforçando isso que o Vitor acabou de falar, quero deixar claro para vocês que o nosso objetivo e a gente trabalha forte para isso, é manter esse vínculo com o nosso parceiro, que é a Raiz do Campo, que é o nosso representante junto com vocês, e que tudo que a gente trouxe até hoje, desde o início lá de 2018, vocês nos abriram as porteiras da fazenda para a gente entrar e mostrar a nossa tecnologia, a nossa qualidade. Peço que vocês continuem acreditando, porque a gente sempre vai trabalhar para sempre trazer o melhor possível, com o máximo de qualidade, e sempre buscando estar dando esse auxílio para vocês. Essa que é a nossa mensagem aí, junto com o nosso parceiro, o Daiber. Então é isso aí, né? Agradecer novamente aí pela disponibilidade, né? Pelo tempo, por ceder essas informações, né? Foi uma troca de ideia rápida aqui, mas toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar com vocês, a gente aprende coisas novas, né? São sempre novidades ali, então agradecer realmente, né? O que vocês estão fazendo aqui coisas muito além do mercado, né? De compartilhar essa informação e ter uma proximidade maior, e é mais agradecer mesmo, né? Obrigado mesmo por tudo. E amigo produtor, se tem algum tema, né, alguma situação aí que você queira saber, algo que seja de interesse, só compartilhar aí, só comentar, né? Que a gente está aqui para poder levar essa informação para o produtor, e se qualquer coisa aí pode procurar a gente. Pensou em Haifa aí, pensou Raiz do Campo, né? Então só compartilhar aí. Tamo junto aí. Obrigado.